Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muitos creem que os 10 mandamentos foram abolidos. Outros creem que um novo mandamento tomou o lugar dos 10. Qual é a verdade? Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 19, versículo 17. E alguém, aproximando-se a Jesus Cristo, perguntou a ele, lemos no versículo 16, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, Jesus Cristo respondeu, porque me chamas bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus Cristo disse, se queremos entrar na vida eterna, precisamos de guardar os mandamentos. Então, esta pessoa perguntou, quais? Então respondeu Jesus, citando 5 dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Vemos aqui que ele resumiu isto, dizendo, amarás o próximo como a ti mesmo. Esses 5 mandamentos que ele mencionou estão resumidos neste princípio. Amarás o próximo como a ti mesmo. Quais mandamentos é que Jesus Cristo estava a referir-se? Ora, está claro que se estava a referir aos 10 mandamentos que lemos em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5. Alguns podem supor que as coisas mudaram depois da cruz. Mas o que dizem os escritores do Novo Testamento? Lembrem-se que todos os mandamentos são mencionados por Jesus Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento. Particularmente, se vamos tomar nota, precisamos também tomar nota do que Paulo disse. Porquê? Porque ele foi o apóstolo aos gentios. Queridos irmãos, não podemos amar a Deus devidamente se não amarmos o próximo. Vejamos então estes últimos 6 mandamentos de amar o próximo sendo reiterados, remencionados no Novo Testamento. Lemos em Mateus 19, versículo 19, que Jesus Cristo mencionou, por exemplo, o 5º mandamento de Êxodo 20, que há honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o 5º mandamento. Então, o que é que Paulo disse? Mantenham o dedo aí em Mateus 19, porque vamos voltar a Mateus 19, mas vejam também em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Aqui vê-se Paulo a dizer, filhos, obedecei
a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo me ensinou que precisamos guardar o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com uma promessa. Então vejamos o sexto mandamento. Voltando a Mateus 19, versículo 18, lemos: não matarás, que é o sexto mandamento. Ora, olhando a Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, Mateus 5, versículo 21 e 22, Jesus Cristo aqui falando no Sermão do Monte, diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E Jesus Cristo o que é que disse? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe falar tolo estará sujeito ao forno, ao inferno de fogo. Irmãos, Jesus Cristo amplificou este mandamento de não matares, porque ele deu um propósito espiritual adicional a este mandamento, que este mandamento de não matarás é ainda mais vinculativo no significado espiritual e propósito no Novo Testamento. Aliás, como lemos em Isaías 42, versículo 21, Isaías 42, versículo 21, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. A lei de Deus, os 10 mandamentos, como uma grande parte principal da lei, foram engrandecidos, foram amplificados por Jesus Cristo, como vemos no Sermão do Monte, em Mateus 5. E o que é que Paulo disse acerca deste mandamento, deste sexto mandamento? Vejamos então em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 9. Romanos 13, 13, versículo 9. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo disse que matar é um pecado. Foi o que basicamente Paulo está aqui a dizer. Matar é um pecado, como os outros também. Vejam também em o sétimo mandamento agora. Vimos o quinto, vimos o sexto, vamos agora ver o sétimo mandamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus capítulo 5, versículo 28, que uma vez mais é o Sermão do Monte de Jesus Cristo, que ele amplificou ou engrandeceu a lei. Vejam aqui Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O sétimo mandamento, irmãos, proíbe
o adultério. Jesus Cristo demonstrou que é mais abrangente, pois enfatizou a aplicação espiritual que não devemos cobiçar uma mulher. E Paulo disse a mesma coisa, como lemos há pouco em Romanos, capítulo 13, versículo 9. Uma vez mais, vamos ler Romanos, capítulo 13, versículo 9, onde lemos há pouco: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Por isso, o adultério... Perdão. Por isso, o adultério ainda é pecado. Vejamos também agora o 8º mandamento, que proíbe o roubo, que diz: não furtarás. Vejam em Mateus 19, versículo 18. Mateus 19, versículo 18. Aí foi o que lemos há pouco. Este homem perguntou quais, respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás. E vemos o 8º mandamento, não furtarás, a ser mencionado por Jesus Cristo. Por isso, onde o 8º mandamento é apoiado no Novo Testamento. E o que é que Paulo disse? Paulo repete exatamente a mesma coisa, como lemos em Romanos 13, versículo 9, há pouco, que diz: não adulterarás. E também diz a mesma coisa em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Vejamos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E por isso vemos que o 6º mandamento também é reforçado no Novo Testamento. O 6º mandamento é tão vinculativo hoje como no Monte de Sinai. Então vejamos o 9º mandamento, acerca de mentir. Hoje é difícil encontrar uma pessoa que seja 100% verdadeira. Há estas mentirinhas. Esta mentira, é só uma mentirinha. Ou dizemos a verdade ou não. Vejam Mateus 19, versículo 18, uma vez de novo, que acabamos de ler há pouco. Mateus 19, versículo 18. Não dirás falso testemunho, que é mentir, que é dar um falso testemunho. Também lemos em Romanos 13, versículo 9. Romanos 13, versículo 9. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento se resume: amarás ao teu próximo. E depois, continuando, no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. Por isso vemos aqui que qualquer outro mandamento se resume, como diz em Romanos 3, versículo 9. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás.
E também vemos em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Temos que dizer a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fale cada um a verdade. E por isso, irmãos, o 9º mandamento de dizer a verdade é válido no Novo Testamento. Então, vejamos, por exemplo, o 10º mandamento. O 10º mandamento, que está, por exemplo, vejam em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então ele respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, isto é, cobiça, ganância, ambição ilegal. E por isso, cobiçar é parte dos 10 mandamentos. Por isso diz, não cobiçais, e vemos aqui no Novo Testamento, tendo cuidado, guardai-vos de toda e qualquer cobiça ou avareza. Vejam também Paulo, em Romanos capítulo 7. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 7. E que diremos? É lei pecado de modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E por isso vemos aqui Paulo a apoiar este 10º mandamento. Vejamos também em Romanos capítulo 13, versículo 9 e 10, como lemos há pouco, Romanos 13, versículo 9 e 10, que lemos assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E por isso vemos que cobiçar também é parte dos 10 mandamentos ou da lei de Deus, que é apoiada no Novo Testamento. Ora, irmãos, vamos fazer uma pergunta. Se é pecado violar um dos últimos 6 mandamentos, de acordo com o Novo Testamento, então não é pecado violar os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus? Está claro, irmãos, isso é um argumento ridículo. Está claro que é pecado violar os primeiros 4, tal como é pecado violar os últimos 6. Vejam, por exemplo, em Marcos, capítulo 12, Marcos, capítulo 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, respondeu: qual é o principal de todos os mandamentos? E respondeu Jesus: o principal é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. Jesus Cristo está aqui a sublinhar a importância dos primeiros 4 mandamentos, que são focados em amar a Deus. E depois diz, o segundo
é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, a segunda parte dos 10 mandamentos são os outros 6 mandamentos. Não há outro mandamento maior que estes. Queridos irmãos, certamente o nosso relacionamento com Deus é de maior importância. Então, como é que podemos amar a Deus? Ora, esses são os primeiros 4 mandamentos. Como é que amamos a Deus? Em Êxodos, capítulo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses. Então vejamos em Lucas, capítulo 4. O que é que Jesus vê-se aqui? Em Lucas, capítulo 4, versículo 8, diz: Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A quem é que Jesus disse isso? Ao diabo, quando estava a tentar. Jesus Cristo disse: só adorarás a Deus. Não vais adorar outro Deus falso. Porque o diabo estava a dizer: olha, eu vou-te dar estes reinos todos, se tu, Jesus Cristo, é o que lemos aí, no versículo 7 de Lucas 4, se tu, Jesus Cristo, te prostrares e me adorares, então terás todos estes reinos. E Jesus Cristo disse: só adorarás a Deus. E por isso Jesus Cristo está a lutar, está a argumentar, está a dizer bem claro que qualquer forma de idolatria é pecado. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Porque, ao fim de contas, o primeiro mandamento é contra a idolatria. E veja o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Irmãos, não podemos ter idolatria. E por isso, o primeiro mandamento é reforçado no Novo Testamento. Ora, vejamos então o segundo mandamento dos 10 mandamentos, que proíbe a adoração ou curvar-se diante de qualquer imagem. Vejamos em Romanos capítulo 1, começando no versículo 28. Romanos capítulo 1, começando no versículo 28. Aqui Paulo está a falar acerca dos filósofos pagãos que conheciam a Deus e não o adoravam como Deus. Vejamos então aqui, começando a ler, Romanos 1, versículo 18. Diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Sim, estes filósofos pagãos conheciam a Deus. Sabiam muito bem. Porque Deus lhes manifestou. Estas pessoas que são cientistas e coisas desse género, que são pessoas muito espertas, sabem muito bem que existe um Criador. Mas estão a mentir dizendo: não, é uma evolução. Eles sabem muito bem que há um Criador. Porquê? Versículo 20, está aqui a resposta. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Queridos irmãos, as coisas criadas provam que há um Criador.
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Estes homens que dizem que, olha, é uma evolução, que não há Criador, que os vários animais e seres humanos e as coisas que existem não foram desenhadas. Isso é ridículo, irmãos. Isso é ridículo. Por exemplo, os meus netos têm estes blocos de Lego e estão a construir uma casinha ou um bonequinho ou coisa assim com Lego. Poderia-se dizer que depois, se eles não tivessem construído isso com Lego, dizer, olha, se deixássemos os Legos assim no chão por milhares e milhares e milhares de anos, então esse prédio apareceria. Está claro que não. Requer um Criador, requer um trabalho de criação para as coisas existirem. E por isso as pessoas que são cientistas e que sabem melhor, que entendem, por exemplo, as complicações do DNA e da criação e as complicações, como complexa a vida é, sabem muito bem que é necessário haver um Criador. E por isso essas pessoas são indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se do coração insensato, inculcando-se por sábios. Sim, são grandes cientistas, mas dizem, olha, é uma evolução. Tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Isto é, criaram imagens de idolatria para as pessoas adorarem ou curvarem-se perante imagens, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, versículo 24, Deus os entregou a tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E é o que vemos hoje em dia, irmãos. As pessoas tornaram-se para esta imundícia pelas concupiscências, pelos seus desejos carnais de seu próprio coração, e pois estas pessoas, lê-se no versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. É o que existe hoje em dia, irmãos. Porque diz aqui, até as mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimos por outro contrário à natureza. O que é isso? Em vez de ser mulher com homem, dentro do matrimónio, vemos hoje em dia mulheres com mulheres. E semelhantemente, versículo 27, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Mulheres com mulheres é conhecido hoje em dia com o termo lésbicas, e homens com homens é conhecido hoje em dia com o termo de gays. E por isso recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Queridos irmãos, o segundo mandamento
é bem reforçado no Novo Testamento. Esses filósofos pagãos e essas pessoas inteligentes e essas coisas que estão a propagar hoje em dia no mundo é uma abominação contra Deus e é quebrar o segundo mandamento. E quebrar os outros também, porque um ao outro estão ligados. Quando uma pessoa quebra um mandamento, acaba por quebrar outro. Deus é um ser espiritual, irmãos, e não devemos adorar a Deus com imagens ou curvar-se a imagens ou qualquer outra coisa que seja como exemplo de adoração. Como as pessoas dizem, olha, não estou a adorar a imagem, mas a imagem é só para me dar uma recordação. Irmãos, isso é pecado. Em João capítulo 4, versículo 24, João 4, versículo 24, lê-se que Deus é Espírito. João 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, o segundo mandamento é reforçado no Novo Testamento. Agora vejamos o terceiro mandamento, que proíbe o nome de Deus de ser usado em vão. Ou, digamos assim, proíbe o pecado da blasfémia. Vejamos em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que... Colossenses capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência. A palavra grega é blasfémia. Linguagem obscena do vosso falar. Por isso, precisamos de evitar a blasfémia. É o que diz aqui: despojai-vos. Tirem isso de vocês. Não estejam a usar o nome de Deus em vão. Não estejam a usar maldicência. Isto é blasfémia. Vejam também em Mateus capítulo 15, versículo 19. Em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios. Sexto mandamento. Adultérios. Sétimo mandamento. Prostituição. Oitavo mandamento. Furtos. Nono mandamento. Falsos testemunhos. E blasfémias. Blasfémias, que é o terceiro mandamento. Queridos irmãos, o terceiro mandamento também é proibido. A quebra do terceiro mandamento também é proibido no Novo Testamento. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 19, na parte final do versículo 19, diz assim: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor ou de Cristo.
Na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel, diz: aparte-se da iniquidade. Precisamos nos apartar da iniquidade. E o que é iniquidade? Em 1 João capítulo 3, versículo 4, 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel diz: porque o pecado é iniquidade. E por isso, quando temos que nos apartar da iniquidade, temos que evitar o pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. E por isso vê-se que no Novo Testamento as leis de Deus são mencionadas e uma vez mais diz: não quebram o pecado. Ora, comecei este sermão a mencionar acerca das leis de ter amor para com o próximo. E mencionei o 5º, o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento. Depois olhei para as leis de amar a Deus e vimos o 1º, 2º e 3º, que é não ter outros deuses, não adorar imagens e não usar o nome de Deus em vão, isto é, blasfémias. Mas, então, o 4º mandamento foi esquecido no Novo Testamento? É uma pergunta. Estou a perguntar. Então, o 4º mandamento foi esquecido no Novo Testamento? Muitos cristãos hoje em dia pensam que este 4º mandamento foi abolido ou alterado do sábado para o domingo. Mas é isso o que a Bíblia diz? Muitas pessoas pensam que o mandamento do sábado é esquecido no Novo Testamento. Mas lemos, por exemplo, em Salmos 111, versículos 7 e 8, que diz que todos os seus mandamentos permanecem firmes para todo o sempre. Todos os seus mandamentos permanecem firmes para todo o sempre. Então, o que é que podemos dizer acerca do 4º mandamento? Irmãos, o 4º mandamento, o mandamento do sábado, é mencionado no Novo Testamento. Vejamos então em Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Hebreus, capítulo 4, versículo 9, na Almeida Revista e Atualizada diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E ao lado da palavra repouso tem uma notação marginal que diz repouso sabático. Repouso sabático. A palavra grega é sabatismos, que significa a guarda do sábado. E, portanto, resta um repouso sabático, resta a guarda do sábado para o povo de Deus. A Bíblia, na linguagem de hoje, escreve: assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia. E a nova versão internacional traduz: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Queridos irmãos, Paulo, que acreditamos que foi o escritor de Hebreus, em Hebreus 4, versículo 9, descreve muito claramente que a guarda do sábado ainda fica, ainda resta, ou resta ainda. Por quê? Porque o sábado retrata o descanso que Deus teve na semana da criação.
e assim honra o fato de que Deus é o Criador. Mas também tem um outro significado adicional. Digamos assim, um significado duplo. Porque preanuncia o fato de que em breve Jesus Cristo, ou Deus através de Jesus Cristo, trará um milénio de paz à Terra. Hoje em dia, irmãos, não há descanso na Terra. Há muitos problemas, muitas dificuldades na Terra, mas haverá um milénio de paz. E por isso, vemos aqui um significado duplo. Aliás, eu poderia dizer várias camadas de significado. Porque sim, é um descanso semanal. O sábado semanal. E sim, aponta para a criação física. Sim, é um descanso milenial, porque o milénio, que será o 7º 1000 anos, o 7º milénio. Porquê? Porque estamos a acabar os primeiros 6000 anos da humanidade, como se fossem os primeiros 6 dias da semana. Agora estamos quase a entrar no sábado milenial, no 7º milénio, que vai ser quando Jesus Cristo retornar para a Terra e estabelecer o reino de Deus na Terra. Esse então será parte de um descanso para o mundo inteiro. Um descanso sabático. E por isso vê-se o sábado não só com o significado da criação física e o 7º dia de descanso, mas também o 7º dia milenial, que será o descanso quando Jesus Cristo vier para a Terra e reinar na Terra e houver um descanso milenial na Terra. E, aliás disso, representa também a criação espiritual do homem, porque a vinda de Cristo vai ser a primeira ressurreição, em que o homem será transformado. Aqueles que estarão na primeira ressurreição serão transformados em seres espirituais. E por isso, o sábado semanal tem várias camadas de significado e uma delas é a criação final do homem, para finalmente virem a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Vamos então agora ler Hebreus capítulo 4, para ver estas camadas de significado que o escritor de Hebreus, que acreditamos que foi Paulo, está a descrever estas camadas de significado, mostrando uma e depois outra, uma camada e depois outra. E é, digamos assim, uma descrição linda quando entendemos este significado aqui em Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Queridos irmãos, é-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que é o sábado semanal, mas temos esta promessa, que é o milénio, o reino mileniar de Jesus Cristo, que é o 7º milénio, descanso de Deus. Sucede parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas do reino de Deus. O vindouro reino de Deus para reinar na terra. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou. Se os israelitas, quando ouviram a boa nova da terra prometida, não obedeceram, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Não tiveram fé, tiveram falta de acreditar em Deus
E por isso foram castigados para estar 40 anos no deserto e acabaram por morrer no deserto. Os filhos deles sim entraram na terra prometida, mas aquela geração que foi prometida não entraram por causa da desobediência, por causa que não acreditaram. Versículo 3. Nós, porém, que cremos em Jesus Cristo, que cremos na verdadeira boa nova do reino de Deus através da obra de Jesus Cristo como nosso Salvador, através da fé que ele teve em dar a vida dele por nós e pelo seu sangue que nos redime, que nos compra da volta do salário do pecado, que é a morte. Nós, porém, versículo 3, que cremos, entramos no descanso. Aí está o significado duplo, porque entramos no descanso, que é observamos o sábado, mas isso é simbólico de entrarmos no descanso final, que será no reino de Deus, no milénio, porque vamos ser transformados. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles israelitas não entraram na terra prometida, no descanso, por quê? Porque desobedeceram e por isso morreram no deserto. Não entraram no descanso que era a terra prometida, que era os filhos deles, sim, através de Josué entraram, mas aqueles adultos não entraram. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Sim, a criação física dos 6 dias foi concluída ao 7º dia. Mas o significado aqui tem várias camadas de significado. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, isto é, ao sábado. E descansou Deus no 7º dia todas as obras que fizerem. Sim, na criação física. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. E vemos aqui o significado duplo. Não entrarão no meu descanso, que é na terra prometida. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, entrarem o quê? No descanso. Descanso na terra prometida, que para nós vai ser o reino milenial. E que por causa da desobediência não entraram, por isso é que morreram no deserto durante aqueles 40 anos, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, porque esses, para saírem do Egito, foram anunciadas boas novas para irem para a terra prometida e eles não obedeceram e por isso não entraram na terra prometida. Versículo 7, de novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois desses 40 anos que tiveram no deserto, segundo antes fora declarado, hoje, isso é em Salmos 95, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E por isso nós hoje estamos a ouvir a voz de Deus, não tenham o coração duro e obedeçam ao que Deus está a dizer. Ora, se Josué lhes houvesse dado o descanso da terra prometida, porque, ao fim de contas, essa entrada na terra prometida foi um prototipo do reino de Deus, vê-se estas camadas de significado, não falaria posteriormente a respeito do outro dia, que é o outro dia, é o milénio vindouro. Portanto, versículo 9, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porquê? Porque continuamos a observar o sábado, que tem um significado que ainda resta recebermos o verdadeiro repouso sabático neste significado duplo que representa o reino vindouro, o reino milenial de Cristo na terra. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Sim, por isso estamos a guardar o sábado, estamos a obedecer ao sábado semanal, estamos a obedecer a estes princípios, de observar as leis de Deus,
E estamos a ter esta paz mental de entrar num descanso espiritual de Deus, que é outra camada de significado que aponta finalmente ao grande descanso real que será a vinda de Cristo. Versículo 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Queridos irmãos, somos obedientes ou não? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: imitem-me a mim como eu estou a imitar a Cristo. Vamos ler exatamente o que está aí escrito para não ser só da minha memória, mas 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vejam também em 1 Pedro, capítulo 2, o que é que Pedro disse? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Falando acerca de sermos pacientes, e diz assim: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Está aqui falando no contexto de que temos que sofrer como Cristo sofreu, mas temos que seguir os seus passos, não só em sofrimento, mas no que ele fez. E que ele obedeceu ao sábado, nós temos que fazer a mesma coisa. Jesus Cristo tinha o costume de guardar o sábado. Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. O costume de Jesus Cristo era de guardar o sábado. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Em Atos capítulo 17, vê-se aí Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 2, e vê-se que ele tinha o costume de guardar o sábado. Diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Isto foi ao início da formação da igreja em Tessalónica, que foi cerca de no ano 50 da era corrente, que é quase, digamos assim, 29 anos depois de Cristo ter sofrido e morrido na cruz. Quase 3 décadas depois, quase 30 anos depois, Paulo tinha o costume de guardar o sábado. Um bocadinho mais adiante, ou digamos, não, primeiro um bocadinho antes, vejam aqui em Atos capítulo 13, versículo 42. E diz aqui assim, diz, e ao saírem eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. E veja no versículo 44. Então, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade. Quase toda a cidade. Isto era uma cidade gentia. E eles foram ouvir a palavra de Paulo. E por isso ele disse, então, como lemos no versículo 46, eis aí que nos volvemos para os gentios. E ele continuou a guardar o sábado. Vejam, por exemplo, em Atos capítulo 18, Atos capítulo 18, no versículo 4, diz assim: e todos os sábados discorria Paulo na sinagoga, persuadindo tanto judeus como os gregos. Não teria sido isto uma oportunidade fantástica de dizer a eles: olha, agora não vou pregar a vocês o sábado, porque agora não guardamos o sábado, vou pregar amanhã, no domingo. Não seria esta a oportunidade de Paulo em Coríntios estar a dizer: olha, não vou fazer isto ao sábado, vou fazer ao domingo. Mas não. E diz assim: e todos os sábados
Paulo discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gentios, como os gregos. Então, o Novo Testamento não fala do sábado? Vejam em Lucas, capítulo 6, versículo 5. Aí diz que o Senhor Jesus Cristo, Lucas 6, versículo 5, disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Por que Jesus Cristo não disse: o Filho do Homem é o Senhor do domingo? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E o sábado nunca mudou. As pessoas perguntam, então, mas o que é que podemos dizer acerca deste novo mandamento? Olha, vejamos em Atos, capítulo 13, versículo 34. Sim, Jesus Cristo disse: dou-vos um novo mandamento. Perdão, não é Atos, em João, capítulo 13, versículo 34. João 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então o que é este novo mandamento? O novo mandamento é que no Antigo Testamento era: amai o próximo como amas a si mesmo. Jesus Cristo amplificou, aumentou, engrandeceu a lei, dizendo: não amem aos outros simplesmente como você ama a você próprio, mas ama aos outros como eu, Jesus Cristo, nos ama, que é ainda mais do que nós amamos a nós próprios. Queridos irmãos, este novo mandamento é uma amplificação dos 10 mandamentos, que é necessário amar o próximo ainda com mais força. Vejamos em 2 João 5 e 6. 2 João 5 e 6. 2 João 5 diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Queridos irmãos, o mandamento não é diferente, embora Jesus Cristo disse que seja novo, é que simplesmente que é mais profundo. Porque o mandamento é o mesmo, amar um ao outro. Mas o que Jesus Cristo estava a dizer é que engrandeceu o mandamento: amai aos outros como Ele nos amou. Por isso, o mandamento é o mesmo, nos amemos uns aos outros. E versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. E o que é os 10 mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. É amor. Deus é amor. Vejam também em 1 João, capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus é para nós guardarmos os mandamentos de Deus. Quais? Está claro, com base os 10, incluindo o sábado. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Em 1 João, capítulo 2, versículo 4 a 6, 1 João, capítulo 2, versículo 4 a 6, Deus: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E guardar os seus mandamentos inclui o sábado. Se você não guarda os seus mandamentos, se você não guarda o sábado,
você não conhece Jesus Cristo. Você não pode alterar a data ou o dia. Olha, não vou guardar o sábado, vou guardar o domingo. Não. Deus abençoou esse dia. E por isso não podemos mudar o dia. É como os dias santos, ou os dias de festa. Não podemos alterar os dias santos. Os dias santos anuais, dizer, olha, a Páscoa é nestes dias, mas é inconveniente eu observar neste dia, por isso vou observar noutro dia. E eu pedi a Deus para me dar autorização, e porque eu orei, então Deus me deixou guardar a Páscoa noutro dia. Não podemos fazer isso, irmãos. A Páscoa é no dia que Deus nos deu para guardar a Páscoa. E Jesus Cristo disse, lemos em Lucas, quando chegou o dia e quando chegou a hora. Queridos irmãos, como diz aqui, se conheces a Jesus Cristo, ou se dizes que conheces Jesus Cristo, e não guardas os seus mandamentos, não guardas as leis de Deus, não guardas o sábado, não guardas os dias santos de Deus, és mentiroso, é o que a Bíblia diz. Não é o que Jorge Campos diz, é o que a Bíblia diz. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Queridos irmãos, o novo mandamento de amor reforça os 10 mandamentos ainda mais fortemente no Novo Testamento, incluindo o sábado semanal e os dias santos anuais de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, como está escrito na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A verdadeira versão de Apocalipse 22, versículo 14, é bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Infelizmente, Satanás inspirou homens em muitas versões bíblicas a mudar o versículo 14 para dizer, olha, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que a palavra no sangue do Cordeiro nem está nos manuscritos nenhuns, muito menos alteraram por mudarem as palavras gregas para umas palavras gregas que pareciam ortograficamente semelhantes, mas mudaram o significado completamente. Porque o verdadeiro significado de Apocalipse 22, 14 é bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. E pouco depois disso diz assim, qualquer pessoa, diz assim no versículo 18, que fizer qualquer acréscimo ou tirar qualquer coisa deste livro, vai receber os flagelos escritos neste livro. E estas pessoas que estão a mudar e alterar Apocalipse 22, 14, vão receber esses flagelos. Queridos irmãos, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que inclui o sábado e os dias santos de Deus. E isso é a maneira de viver feliz e abundantemente. Esse é o caminho através de Cristo para que possamos herdar o seu dom gratuito da vida eterna, isto é, a árvore da vida. A minha pergunta é, irmãos, você vai obedecer e viver?